Se a gente começa a economizar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e mesclando, lógico, o consumo sustentável, fazendo esse paralelo de consumir só coisas necessárias para não gerar resíduos e coisas que realmente nos agreguem a felicidade, acaba sobrando dinheiro. Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Ecolabora. Eu sou Bernardo Marques e hoje falaremos sobre economia e como a educação financeira está diretamente relacionada às boas práticas lixo zero. Para isso, eu convidei meu amigo Emanuel Ribeiro, especialista em gestão financeira, para trocar essa ideia. Então, seja muito bem-vindo, Manu. Prazer estar aqui com você. Muito E obrigado, eu que agradeço o convite de estar aqui presente. legal. Então, hoje a ideia é falar da importância da educação financeira e o que ela tem a ver com o nosso lixo, né? Essa questão das estruturas invisíveis que estão por trás do dinheiro, que vai desde onde a gente, que banco que a gente coloca nosso dinheiro, o que isso está alimentando, né? E também para onde que vai o nosso dinheiro quando a gente compra, quando a gente consome algum produto ou mesmo serviço, né? Então, são pontos muito importantes que a gente precisa ter uma consciência para ver de fato o que, que a gente está financiando, se isso tem a ver com os nossos valores, se isso condiz com a vida que a gente quer levar, o que é os nossos propósitos, não é mesmo? Isso mesmo. Por exemplo, a gente está falando sobre resíduo, e o que é o resíduo? Para a gente chegar em gerar esse resíduo, a gente gastou um dinheiro até chegar nele. E dinheiro é uma ferramenta importantíssima na nossa vida, é muito poderosa, a gente tem que ter a responsabilidade de como usar ele. E essa responsabilidade também parte do princípio de onde eu estou gastando, com o que eu estou gastando. Dentro dos princípios da educação financeira, das três bases de gastar bem, investir bem e ganhar bem, acho que o principal é o gastar bem. E dentro do gastar bem, uma das principais vertentes é onde eu estou aplicando meu dinheiro. Onde que eu estou colocando? Para quem eu dei meu dinheiro, o que ela está fazendo com isso? Ela está fazendo algo bom, está fazendo algo ruim? E também se preocupar não só com em termos financeiros, mas o que a empresa faz pós o uso desse consumo. Ela se preocupa com o ciclo de vida todo do produto, do bem, ela se importa de como você descarta, onde você descarta, tem instruções de como descartar, onde descartar, então envolve tudo isso e, lógico, impacto no meio ambiente, na qualidade de vida e impacto na nossa vida financeira também, que é algo essencial para a gente. É muito interessante porque hoje em dia, né, essa questão do consumo consciente que a gente fala bastante, né, a questão ambiental está muito em alta e, e realmente não está embutido no valor do produto. Provavelmente a multa ambiental da empresa deva estar embutida no valor do produto, mas é invisível, né, para o consumidor. Isso é ofuscado do consumidor, a pegada ambiental da empresa. Eu falo isso porque, por exemplo, eu sei de dois exemplos aqui na região, aqui em Minas Gerais, que eu tô agora, né? Tô em Uberlândia agora, Minas Gerais. E aí você tem casos de, por exemplo, da Coca-Cola, que é uma empresa considerada a que mais polui no mundo, né? Com as suas garrafas descartáveis. Antigamente era retornável, não sei como é que está hoje, essa política provavelmente vai mudar, mas saiu recentemente uma nota da gestora falando que ainda produz garrafa descartável porque é uma demanda do público. Então a gente realmente tem uma responsabilidade direta. E a fábrica, ela se instala num lugar, ela perfura o lençol freático, né? Então ela puxa a água de um poço artesiano, né? E vai lá, não sei quantos mil litros por hora e tudo mais. E aí, quando esgota esse poço, ela simplesmente muda de lugar, se instala em outro lugar, sem nenhuma preocupação com o que vai acontecer nessa área que ela degradou, vamos dizer assim, né? E a consequência disso para nós, para o cidadão, ela é muito
muito grave. Porém, talvez em médio prazo, ou enfim, não tão a curto prazo, ou fica invisível para o nosso dia a dia, né? Quando faltar uma água, por exemplo, a gente não sabe de onde que veio. E pior, a gente ainda financia esse processo é, comprando, né? Quem consome, né? Quem consome refrigerante. Outra indústria que faz isso também é a indústria de produtos de limpeza, né? Esses produtos químicos de limpeza consomem muita água, além de poluir ela também. E eles não acabam não usando a água da credenciada, né? Ou em São Paulo, por exemplo, é a. Como chama? Sabesp. A Sabesp. Elas acabam não usando essa água porque é uma água muito cara, então elas preferem furar um poço e, enfim, usar essa água que teoricamente seria de uso comum, né? Então é um impacto muito grande e a gente, de forma consciente ou não, acaba financiando esse processo ao comprar produtos dessas empresas, por exemplo, né? Tem também outras como as empresas têxteis também que gastam muita água, né? Isso a gente está falando da água, né? Mas serve também para qualquer, enfim, a água que é um ponto É recurso fundamental, natural. que é o recurso natural muito usado, seja para produzir embalagem, seja, enfim, para reciclar também, por que não? Então, isso envolve, por exemplo, o que a gente está falando sobre consumo consciente. E quando você fala de consumir, da saúde financeira, não é só o financeiro o dinheiro. Quando você tem, para você ter uma saúde financeira, você precisa ter uma saúde física boa, porque senão de nada adianta você ter dinheiro se não tiver saúde para poder usar esse dinheiro com experiências, com bem, etc, com que for onde está o seu coração ali que você vai pôr o seu dinheiro. Então, para a gente ter esse consumo consciente, para a gente qual o impacto, qual o legado que a gente quer deixar, qual o impacto que a gente quer causar no mundo, é a gente entender todo o ciclo, o processo ali, a parte invisível do produto. Primeiro você deu o exemplo da Fenza, Coca-Cola. Qual que é o produto dela? É refrigerante, tá? Mas e para chegar no refrigerante? Qual processo foi adotado? Beleza. Tem indústria que realmente não tem o que fazer, tem impacto ambiental, mas como que ela compensa? Há uma compensação? Ela foca em projetos socioambientais? Por exemplo, indústria de papel. A gente entende que hoje é uma indústria importantíssima. Desenvolve papel para a gente estudar, para a gente escrever, são livros, papel higiênico. É uma indústria que, na prática, é difícil ficar sem. Porém, tá, beleza, eu vou consumir dela, mas o que ela faz para compensar isso? Ela tem projetos socioambientais, ela faz é, reflorestamento de áreas que foi utilizado, ela tem áreas de preservação para não deixar desmatar, não deixar para não crescer. Crime não é. É gostoso comprar bens, serviços, experiências. Porém, é mais da gente ter a consciência do que a gente está gastando, o que essa empresa está fazendo para compensar os danos que ela causou ao ambiente, à sociedade. Que nem você disse, ela vem, se instala, às vezes era um terreno que podia ser utilizado para um parque público, alguma coisa pública e bem público, e foi utilizado para uma indústria. Como que ela pode compensar isso? Criando parques, criando áreas de lazer para a população. Então, assim, essa estrutura invisível, essa compra consciente é justamente isso. Não é simplesmente você ir lá porque está na etiqueta falando que é ecológico, você vai e compra. Porque muitas vezes não é. É só um marketing, né? Então, é você ir a fundo. Isso se aplica não só em gastar, em comprar produto, mas se aplica em investir dinheiro. Se você trabalha, por exemplo, eu trabalho na Bolsa de Valores, eu invisto dinheiro, porém, eu não ligo só para preço, eu não ligo só para rentabilidade. O que eu olho? Eu olho a estrutura da empresa. Se é uma empresa comprometida com a sociedade, se é uma empresa que tem, que, por exemplo, se ela é uma empresa chinesa, lá na China, o que ela faz lá? Tudo bem, eu estou comprando aqui, mas o que ela faz lá? Porque o que ela faz lá impacta aqui diretamente. É tudo correlacionado. Então, é ter essa atenção e essa pesquisa da gente entender antes de comprar o que o nosso dinheiro, como você trouxe no início, o que ele está financiando. Se ele está financiando coisas boas ou coisas ruins. Mesmo que esteja tendo algum dano, se ele está compensando de alguma forma. Ela está fazendo essa compensação. Então, ter esse cuidado com esse nosso dinheiro e, consequentemente, tendo esse cuidado com o dinheiro, a gente gasta menos, porque
acaba comprando produtos de qualidade, de empresas que trazem um retorno para a gente, socialmente, ambientalmente. Você acaba comprando produtos que têm uma vida útil maior, então você evita de gerar resíduos. É, e aí começa a desenrolar diversos pontos em que a gente pode arrumar brechas para cuidar do nosso dinheiro e, ao mesmo tempo, cuidar do nosso meio ambiente, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, que envolve tudo isso. Porque tudo isso está num campo um pouco mais aprofundado, né? Além do que você vê no dia que você vai fazer uma compra, por exemplo, no supermercado, né? Impressionante como essa postura de consumidor consciente, ela é importante, principalmente praticada em conjunto, vamos dizer assim. Porque às vezes as pessoas acham, mas sou só eu, né? Só é a minha posição individual e acha que não faz tanta diferença. Mas eu acredito que faz e principalmente quando isso é ativado em várias pessoas, né? É despertado em várias pessoas. O que eu acho interessante, na verdade, também, é que quando a gente fala de boas práticas lixo zero e vai desde a compostagem até produzir os próprios produtos de limpeza ou de higiene pessoal, isso vai gerando uma economia. Por exemplo, eu fiz um cálculo por cima. Se você economiza no adubo das plantas, você tem, né, o seu biofertilizante líquido ali orgânico da sua composteira. Você economiza no seu alvejante porque você produz o seu com limão. Ou você faz o seu com álcool e vinagre, bicarbonato. Você passa a parar de consumir esses produtos químicos, para de comprar plástico filme, enfim, todas as alternativas que são possíveis hoje para você reduzir essa sua geração de lixo, gera uma economia no bolso. Talvez uma economia de R$ 100 por mês, R$ 200 por mês. Isso no olhar da economia financeira, qual que é o impacto disso ao longo do tempo? Então, bom, vamos lá. Primeiro que na educação financeira não existe você se educar, ficar rico, ter riqueza a curto prazo. Sempre temos que ver a longo prazo, certo? Porque eu assemelho muito a nossa saúde física. Engordar não é a curto prazo, a gente vem engordando a longo prazo. Emagrecer é a mesma coisa, você não consegue emagrecer a curto prazo, é sempre a longo prazo. Então, sempre tendo projeto, planejamento, foco, determinação. Isso é a mesma coisa que tem que ser aplicado na educação financeira, certo? Então, por exemplo, que nem você falou do consumo consciente, economizar um pouco no adubo, economizar em produtos que às vezes não precisam ser utilizados, a gente utiliza por luxo, né, de ser assim, por comodidade. O que acontece? Hoje a gente, na nossa vida, a gente passa mais ou menos um quarto da nossa vida gastando com coisas que realmente nos trazem felicidade, nos fazem bem, certo? O resto da nossa vida a gente gasta com coisas que não nos fazem bem, certo? Que não que isso prejudique a gente, mas são coisas que não trazem a felicidade plena, são coisas que se a gente parar para pensar se precisava ou não, não precisava, sabe? Era algo, foi supérfluo. Então, se a gente começa a economizar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e mesclando, lógico, o consumo sustentável, fazendo esse paralelo de consumir só coisas necessárias para não gerar resíduos e coisas que realmente nos agreguem a felicidade, acaba sobrando dinheiro, certo? Isso é o pilar do gastar bem. E sobrando dinheiro, se você souber fazer uma aplicação boa, um investimento bom, ou mesmo às vezes acumulando, a longo prazo a tendência é você ter um capital, um montante de capital razoável, dependendo de como fosse a educação financeira, bom, investindo. E aí já começa a linkar com a economia compartilhada. Por quê? Economia compartilhada é uma das melhores maneiras, hoje em dia, para você gerar economia de resíduos, certo? Economia de recursos financeiros, etc. E você gerar uma menor geração de resíduos. Por quê? Porque você, por exemplo, vou dar um exemplo aí de algo, um produto X. Se você tem um e eu tenho um, no final da vida útil desse produto são dois resíduos. Se você tem um e a gente compartilha,
a gente tem dois ganhos. Primeiro, que no final a gente gera somente um resíduo, e segundo, que no tempo ocioso desse produto na sua mão, ele passa para a minha, certo? Então, o tempo que seria ocioso na sua mão, ele está sendo usado por mim. O tempo que seria ocioso na minha mão, ele vai ser usado por você. Um exemplo muito eficiente, claro, disso é o Airbnb, que é o site de locação de imóveis para temporada, esporádicos. Por quê? Às vezes é uma casa de veraneio de uma família que está lá ociosa, gastando recursos, consumindo energia, porque a geladeira está ligada, consumindo água, porque às vezes tem um vazamentinho de água em algum ponto. E aí ele passa a ser um tempo ocioso, passa a ser um bem utilizado, compartilhado com outra pessoa, certo? Isso gerou economia de recursos com uma outra pessoa que precisava se hospedar naquela cidade, naquela região, e acabou achando por um preço mais barato. O Airbnb é mais barato. E aí você consegue, no final das contas, você gerou menos resíduo, porque se essa pessoa, por exemplo, se ela fosse construir uma casa de veraneio, tem os resíduos sólidos de construção, tem os resíduos que ele ia poluir o solo, lógico, ia agredir o meio ambiente, porque onde constrói ia ter que desmatar se tivesse alguma plantação. Então, essa parte de economia compartilhada é uma das melhores formas da gente economizar recursos também. Isso ajuda no meio ambiente, que você polui menos, porque em vez de você ter dois bens, você ter só um, você não produziu dois, você produziu só um, e economiza recursos, que na hora de gerar esse bem virar um resíduo, em vez de virar dois, três resíduos, vira apenas um. Muito, muito bacana você ter tocado nesse ponto, e aí eu gostaria de entrar nessa questão das novas economias, né? Porque a gente tem hoje já vários trabalhos, várias empresas também desenvolvendo essa valorização de outros pontos que não só o dinheiro, né? A gente estava falando lá da bolsa que visa-se muito lucro, né? E esse lucro automaticamente tá conectado com uma degradação ambiental em algum nível, mas a gente tem soluções já implementadas hoje no mundo que partem da economia criativa, economia compartilhada, economia colaborativa, que você citou aí também, até uma economia de multimoedas, né? Já temos muitos exemplos aí de moedas complementares e que valorizam seja o compartilhamento de recurso, que também impacta diretamente na questão dos resíduos, seja no compartilhamento de serviços, seja na valorização de recursos e resultados que não apenas o monetário, né? E isso é muito importante para um movimento de repensar, né, quais são as prioridades e valores que a gente está dando aí em relação ao nosso consumo e aos recursos naturais, não é mesmo? Exatamente. O que eu levo, principalmente nas minhas mentorias, a gente tem que pôr o nosso capital, tanto capital intelectual, financeiro, na onde está o nosso coração. Para quê? Porque assim você, além de economizar, você evita desperdício, certo? Porque quando você coloca o seu capital em algo que não está seu coração, em breve você vai querer descartar. Se for um bem ou um serviço, não vai te atender mais, porque não é ali que você está focado. Então, por exemplo, você trouxe sobre as novas economias. Um exemplo disso é a economia criativa, que está em alta hoje no mercado. E falando de criatividade, antes até de entrar, eu achei muito interessante, voltando a citar o Murilo Gun, na palestra dele, Metamorfose, que ele fala que desde pequeno a sociedade mata a nossa criatividade. Por quê? Porque eles principalmente abafam nossa curiosidade. Quando você vê uma criança que ela vai mexer em algo e o adulto fala, ó, mexe daí que não é da sua conta. Só que não, é da conta dela. Se ela tem curiosidade de entender aquilo, é da conta dela. Cabe ao adulto explicar, mostrar, certo? E isso, deixando a criança ter essa curiosidade, você torna um adulto criativo. Por quê? Porque quando você abafa a curiosidade, você torna a pessoa com leque, você deixa a pessoa com leque de opções muito vago, muito pequeno, né? Uma porcentagem de possibilidades que ela teria muito baixa. E aí ela cresce o adulto robotizado, que a sociedade quer. Por quê? Que é um padrão, já parece que vem com uma cartilha, né? De como viver, o que comer,
que comprar, como tem que ser sua família. E isso bloqueia a criatividade. E hoje, o que a gente precisa? A gente precisa de pessoas criativas, que resolvam problemas de formas criativas, não do mais do mesmo. O mais do mesmo a gente já está vendo que muitas vezes não está dando certo, não está dando resultado. O que eu acho bacana é que essas economias elas trazem esse pensamento circular, né, muitas vezes, e não apenas, igual você estava comentando, dessa falta de criatividade que te coloca num lugar linear que você consome e descarta, e isso é como se fosse um padrão automatizado, né? E eu gosto também da- dos conceitos que a Lala Denzelin traz da fluxonomia 4D, que trabalha com essas economias numa espiral crescente, né, e de valorização de valores intangíveis, né, ou de, por exemplo, o conhecimento, a nossa cultura. Então, valorizar esses pontos que, no fundo, são fundamentais para a vida, que nutrem nossa vida em diversos âmbitos, não necessariamente só o monetário, porque hoje tem-se muito essa valorização do PIB, né, como um modelo de sucesso, e isso é direcionado só para a questão monetária, só do lucro, vamos dizer assim. E a gente já viu que esse é um processo que está degradando demais a natureza, trazendo muitas consequências, principalmente para o cidadão comum, né? E aí você perde um conceito ou uma confiança, ou um propósito de entender que a sua cultura, o seu conhecimento, a sua vida ali, mesmo que ela seja simples, ela tem um valor inestimável, né? Que seria esse valor intangível e que muitas vezes o sistema coloca, oprime isso, né? De algum lugar onde você só vê o ponto monetário e aí você automatiza esses processos, a pessoa se torna um consumidor que não tem consciência do que ela está financiando e passa por um processo linear de geração de lixo, que é um grande problema hoje, né? E essas novas economias, elas trazem uma valorização para esses pontos num processo de olhar para a redução desse impacto e valorizar também o ser humano. Sim, inclusive, quando surgiu a teoria de economia criativa, foi lá na Austrália, em 2001, a ideia era justamente essa, é você criar renda, criar empregos, através da criação de fonte de renda, de dinheiro mesmo, mas através da criatividade. Por quê? Porque daí você gera não só o dinheiro físico, mas você gera o capital intelectual, você gera a cultura, entendeu? Você consegue trazer muito mais que o dinheiro para dentro da organização. Você traz um funcionário motivado, um funcionário que é capaz de resolver problemas antigos com soluções novas, né, com criatividade. E, por exemplo, na parte de resíduo, é uma das áreas que a gente mais vê a economia criativa em ação. Por quê? Porque você vê hoje, por exemplo, a parte de gestão de resíduos sólidos, onde as economias criativas, hoje você já tem biodigestor, que transforma resíduo sólido da casa em gás, ou seja, você para de jogar aquilo no solo freático, em fossa, e você começa a tratar aquilo e acaba transformando em gás para a cozinha. E você vê, é uma coisa tão criativa, agora parece simples, mas imagina quem pensou nisso, né? A criatividade da pessoa. Você tem também a criação de fossas bananeiras, né? Onde você pega o resíduo sólido e transforma ele em adubo para a bananeira, entendeu? A bananeira faz o processo, né? A biodigestão do resíduo. Então, dentro dessa área de gestão de resíduos sólidos, por exemplo, a economia criativa mudou o mercado. Temos, por exemplo, o exemplo do Gustavo Cerbasi, ele é um expert em finanças, em investimentos, etc. Ele tem um nome muito forte, professor da PUC, do Rio Grande do Sul, etc. E ele tem uma casa dos sonhos, onde ele aplica tecnologias sociais. Ele tem lá energia fotovoltaica, ele tem reaproveitamento de água de chuva, ele tem um biodigestor para tratamento dos efluentes. Então, e o que acontece? Ele traz isso, e isso gera não só o bem ambiental para a saúde, mas gera
o bem interno dele, porque ele sabe que ele está fazendo a parte dele, e gera uma economia de recursos, porque no final do mês ele não tem a conta de luz, ele não tem a conta de água, então é tudo linkado, entendeu? Se a gente não cuidar do meio ambiente, não cuidar de onde a gente está, não cuidar da nossa saúde, dificilmente a gente vai conseguir cuidar do nosso bolso, da nossa saúde financeira. E outro ponto também que linka bem, é que eu trago até na mentoria, que a gente gastar com saúde é muito mais barato do que gastar com a doença, certo? E gastando com a doença, a gente alimenta uma indústria, que muitas vezes é agressiva ao planeta. Então, é todo o que a gente fala, literalmente é uma bola de neve. Você comprando um remédio aqui, você alimenta diversas outras coisas ruins por trás disso. E que vai fazer você comprar mais remédio e aí entra nessa cadeia insustentável, né? O... Você trouxe aí sobre as tecnologias sociais e tal, né? Aí eu acho legal a gente, inclusive vai ter um podcast para falar sobre a permacultura, né? Que é uma ciência que tem um olhar diferenciado para esses recursos, né? Esses recursos que estão a todo momento em volta da gente, seja o vento, seja a água, seja a energia, seja o alimento, seja os resíduos, e transforma, tem esse olhar de recurso e aproveita, faz um melhor aproveitamento deles para você gerar uma abundância de recurso. E a partir disso você também entra num outro patamar da economia da sua pegada aqui no mundo, né? Da sua presença aqui no mundo, vamos dizer assim, né? E é muito rica, né? Porque a gente vê o quanto os recursos estão aí disponíveis, a natureza nos presenteia com eles, só que infelizmente muitas vezes isso não é olhado e é desperdiçado, né? Aí acaba entrando, impactando diretamente na nossa saúde, seja saúde financeira, seja saúde física, psicológica, emocional e por aí vai. Sim, então linkando com a educação financeira, é isso. Se a gente não tiver essa responsabilidade, esse cuidado de onde gastar, com o que gastar, de ter a criatividade na hora de gastar, de procurar soluções e alternativas que sejam ambientalmente corretas e que tenham um custo menor de aquisição ou de produção, dificilmente a gente vai ter uma saúde financeira boa. E lógico, a gente sabe que o dinheiro é a ferramenta mais poderosa, a moeda de troca mais poderosa do mundo, e nos possibilita não só ter o consumismo, mas também experiências. Tem que ver onde está seu coração. Se seu coração está em experiências, você precisa desse dinheiro para prover de experiências. É lógico que existe economia compartilhada, que você consegue ter experiências e bens compartilhando, mas de qualquer forma demanda um investimento financeiro. E nisso você ajuda o mundo, se ajuda e ainda sobra dinheiro para gastar com o que você quiser. Sem dúvida, o dinheiro é uma ferramenta, né, de materialização desses sonhos todos e é muito importante a gente ter uma responsabilidade, um cuidado de uso dele, né? Porque a gente vale muito o nosso tempo, né? Talvez o bem mais valioso que a gente tem hoje é o nosso tempo. E onde a gente coloca esse tempo para a gente conseguir, muitas vezes ali de forma suada, esse dinheiro para a gente conseguir materializar sonhos e onde a gente está colocando essa energia tão poderosa, né? Que é a energia do dinheiro de fato. A gente pode talvez falar da importância da economia local, que é um tema que você valoriza o dinheiro, ele fica dentro da sua região, valorizando pessoas mais próximas, onde você sabe para onde está indo o dinheiro, e não, por exemplo, quando você compra um produto industrializado e esse dinheiro está financiando empresários que às vezes estão em outro país e você não tem nem noção nem de onde que está indo esse seu dinheiro ali suado. Bom, quando você falou do crescimento em espiral, ele se assemelha ao desenvolvimento pessoal, ao trabalho em equipe, porque a gente aconselha nunca você querer crescer, desenvolver em linha reta, porque em linha reta é igual você construir uma coluna. Se você construir uma coluna sem uma base, ela vai tombar, certo? Então, qual que é o ideal? É você vir construindo em espiral, que você vem englobando aos poucos, vem abraçando tudo o mercado aos poucos. Na economia, na educação financeira, isso se assemelha. Você não pode, por exemplo, na parte que você falou de consumo consciente, se assemelha muito.
Você tentar consumir primeiro, ter o consumo consciente perto de você, olhar ao seu redor. O que está perto de mim que eu posso consumir, que eu sei que é um consumo consciente? Tem produtores locais perto? Você tendo produtor local perto, você diminui o custo de transporte, de logística, você gira a economia local, isso retorna para você mais fácil, porque o ciclo de dinheiro é mais curto. Então, assim, crescer em espiral é um modelo ideal. Quanto às moedas locais, muito se assemelha à criptomoeda. Por quê? Essa moeda local, qual que é a vantagem dela? Primeiro que ela não tem um lastro econômico, certo? Ela não tem uma regulamentação, não tem um banco central por trás disso, que se assemelha à criptomoeda. A criptomoeda, a ideia dela é isso, é sem um lastro econômico, sem alguém mandando por trás dela. Quem que manda no mercado das criptomoedas? Quem que manda no mercado das moedas locais? O consumidor, certo? Ele também não sofre poder da inflação, certo? Essa moeda. Então, ela é mais justa quanto ao preço das coisas, certo? Então, você consegue precificar os produtos de forma mais justa. Se a gente for pegar as moedas real, dólar, nem sempre a precificação é justa. Por quê? Porque em cima da precificação tem imposto, tem o lucro das grandes empresas, tem o desvio de dinheiro do governo, tem o risco de perder produto por causa de violência, de tragédias naturais, por causa de inúmeros fatos que compõem o preço do produto. Já numa moeda local, o que compõe o preço do produto? O que eles determinam, que o local acha que é justo. Como que eles determinam isso? Eles veem o custo de vida deles, o que eles precisam para viver, certo? Dentro disso, eles praticamente dividem esse valor entre os produtos. Olha, esse produto tem um maior impacto na nossa vida, então ele é um pouquinho mais caro. Esse produto tem um menor impacto, ele é mais supérfluo, então ele é um pouco mais barato. Então, a vantagem das moedas locais é isso, ela não tem lastro econômico, ela não sofre influência de nenhum banco central, nenhum governo. Então, ela é governada pelos próprios consumidores, os consumidores que definem o poder dela. E isso acontece, por exemplo, com o Bitcoin, é uma moeda especulativa. Quem determina o valor dela? O mercado. Se o mercado aposta nela, vê que ela vai subir, determina que ela vai ser uma moeda boa, o preço sobe. Deu algum escândalo, alguma coisa, alguma suspeita, desconfiaram da moeda, acham que a moeda não tem mais valor, ela cai. Não é o governo que determina o valor dela comparado a outras moedas. Ela se define, o próprio mercado define. E eu acredito que as moedas locais têm esse mesmo embasamento. Quem define o valor dela é o próprio local. Aí é uma forma mais descentralizada, né? E que, de certa forma, um pouco mais democrática. Mas eu acho interessante o fato também de você valorizar uma pessoa que está ali próxima de você, mais próxima, valorizar o trabalho dela, ao invés de financiar grandes empresários ou pessoas que você não tem relação nenhuma, né? Nem possibilidade de se relacionar. Agora, sobre as criptomoedas, elas são um pouco polêmicas, vamos dizer assim, né? Elas tiveram um auge muito grande há uns anos atrás, agora já deram uma baixada. Não sei como você vê essa questão do blockchain e das criptomoedas hoje como uma solução para nesse ponto das novas economias. Então, referente às novas economias, qual que é a vantagem de trabalhar, por exemplo, com uma criptomoeda? Porque o que você paga aqui, você paga lá na China, você paga lá na Austrália, não tem interferência do governo, certo? Então, você consegue vender o seu produto mais democrático, você consegue espalhar o seu produto mais democrático. Em termos das novas economias, a tendência é que as moedas locais se dissolvam. Tem estudos, principalmente os especialistas em bitcoins, que falam que tem projeção daqui a 20, 30 anos não vão mais existir as moedas físicas e não vão mais existir os dinheiros locais. Talvez serão moedas internacionais, certo? Como o Bitcoin, por exemplo. Por quê? Porque ele é mais democrático. O mesmo produto, o produto que tem o valor aqui, ele vai ter o valor lá, certo? Isso se democratiza porque você consegue trabalhar no mundo inteiro. Por exemplo, é difícil você hoje pegar um produto aqui no Brasil e vender o mesmo preço que você venderia aqui no Brasil, transformado numa moeda em dólar, por exemplo, vender em dólar. Da mesma forma que quando você compra em dólar, é muito mais barato que comprar em real. Você, com a moeda digital, você democratiza isso. Você consegue comprar o mesmo preço em qualquer lugar do mundo. E isso, lógico, melhora a concorrência, consequentemente melhora a qualidade de produto, consequentemente melhora o preço de produto para o mercado, e vai virando um embramado de coisas boas ali, de consequências boas. Em termos, por exemplo,
de meio ambiente, qual que é a vantagem, por exemplo, de uma moeda digital? Não tem, você não gera resíduo físico ali da moeda, né, da própria contaminação que tem de passar uma moeda de mão para outra. Você consegue, por exemplo, solucionar, ajudar, ter a troca de ajuda, ter o compartilhamento, não só local, mas você consegue mandar para outro país. Se você tem um grupo que você quer ajudar em outro país, você transfere na hora ali por criptomoedas e o mesmo valor que você tem aqui, ele vai receber lá. Então, o mesmo poder que você transferiu para ele aqui, ele recebe lá. Porque hoje, se a gente transfere em real, por exemplo, uma moeda que é muito mais fraca, chega lá um dinheiro sem poder, entendeu? Na verdade, o contrário, perdão, vou reformular. Se você transfere o real para uma moeda mais forte, chega lá o seu dinheiro sem poder. Ou seja, você tentou ajudar, pôs uma intenção sobre um tal valor, chegou lá, não tem a mesma intenção. Então, a ideia da criptomoeda é justamente isso, de uma moeda internacional é justamente isso, você democratizar o poder do seu dinheiro. E qual que é a aplicabilidade disso hoje? Porque é isso, né? Teve um auge alguns 2 anos atrás e agora parece que deu uma congelada nesse. Eu conheço algumas iniciativas muito bacanas aqui no Brasil que tentam, como a E2 Glets, tem, enfim, já inúmeras tentativas. Eu percebo que é uma tecnologia nova, essa do blockchain ou do holochain, que seja. É uma tecnologia que as pessoas ainda estão se apropriando dela e vendo qual o caminho mais saudável seguir, né? O que você acha assim dessa aplicabilidade? Como que tá essa tendência hoje? Então, quanto a blockchains, é uma das maiores, é um dos sistemas mais seguros que existe para transações financeiras. Inclusive, grandes bancos como o Banco do Brasil, Santander, já estudam a aplicação de fazer as suas transações via blockchain, tirar o sistema convencional bancário e passar a ser blockchain. Então, assim, a viabilidade hoje é difícil, por quê? Porque você tem grandes governos, certo? Grandes potências mundiais que não querem isso. Por quê? Porque eles não querem democratizar. É um querendo ser mais forte que o outro, é um querendo ter mais poder que o outro. Então, não tem vantagem para o governo de você democratizar uma moeda digital, certo? Então, você vê muitos governos tentando barrar, muitos governos colocando sanções para não utilizar moeda, colocando punições para as pessoas que comprarem por moeda, querendo taxar, colocar impostos sobre a criptomoeda, entendeu? Então, a grande barreira para isso dominar o mundo são os governos, são os governantes, a economia dos países. E, às vezes, até as próprias pessoas, por ter um certo receio com a modernização, com a tecnologia. Mas, por exemplo, agora com o surto de corona, na China, a tendência é que ele, lógico, não vai mudar a moeda, mas a tendência aplicar a tecnologia na moeda. Hoje, cada vez mais, antes até do surto, já era difícil você ter moeda de papel na China. A tendência é que não tenha mais. E esse surto de corona no mundo, a tendência é que todos os países extinguam as moedas de papel e as moedas físicas de metal e sejam somente pagamentos online, via celular. Hoje você consegue fazer tudo via celular. Isso já é o primeiro passo para a gente democratizar uma moeda digital. Por quê? Porque você está passando a moeda local para a digital, certo? Depois disso, a expansão, eu acredito que seja naturalmente, dos blockchains, das moedas digitais, porque já vai estar todo mundo com o celular na mão pagando. E vamos buscar uma maneira mais barata de pagar, mais simples de pagar. E aí, eu acredito que a criptomoeda entre e dê uma balançada nas moedas locais. E uma valorizada nos recursos, não necessariamente só os monetários, né? Sim, né? Nessa é tudo linkado, não tem como separar. Você cuidando do dinheiro, da saúde financeira, consequentemente você cuida do meio ambiente, porque para fazer dinheiro vai recursos naturais, os produtos que você compra com dinheiro vai recurso natural. Então é tudo que uma bola de neve ali, é tudo linkado uma coisa na outra, é um ciclo, né? Não tem como desvincular uma coisa. Inclusive a base da educação ambiental mundial hoje é o ambiente, o social e o econômico. Você não consegue desvincular os três. Você tem que trabalhar os três juntos e no dia a dia a gente acaba trabalhando os três juntos. É todo um processo sistêmico, né? Processo sistêmico onde está tudo interligado, muitas vezes não escancarado na nossa frente, mas pode ser percebido e pode ser
estudado para melhorar, né? E se conectar com um pouco além do nosso padrão comum, vamos dizer assim, né? Sim, um exemplo dessa ligação nesse ciclo é, por exemplo, quando você toma a atitude de não ir trabalhar de carro e trabalhar de bike, mas não para não poluir, porque você quer economizar dinheiro. O que acontece? Você cuida do ambiente e do social ao mesmo tempo. E Por do quê? Porque físico também, né? do físico também, porque você acabou economizando dinheiro com a gasolina, não consumiu gasolina, diminuiu o consumo das petroquímicas, que é uma indústria agressiva demais. Você ganhou saúde, que você praticou esporte, você praticou exercício físico, e você não poluiu, porque o carro realmente polui. Então, assim, você focou em uma coisa, você focou no seu financeiro e acabou impactando em outras diversas áreas. E é essa a ideia. Você, da mesma forma que se você tivesse focado só no ambiental, você ia impactar no seu financeiro. Tá? É ligado, não tem como desvincular isso. Ótimo exemplo. Vamos andar mais de bicicleta então. Exatamente. Vamos pedalar mais. Eu só não estou pedalando ainda porque eu fiz a cirurgia no joelho. Já já você vai ficar bem aí, vai voltar ativa. Manu, valeu demais, cara. Muito obrigado aí pela essa troca, por essa troca aí que tivemos. Valeu demais. Tamo junto. Bora trazer mais consciência aí de consumo e que essa educação financeira consiga chegar em mais pessoas para a gente ter mais consciência de consumo e gerar menos resíduos aí no nosso dia a dia, com mais saúde e qualidade de vida. Isso aí, eu que agradeço aí o convite, poder participar, falar disso, que é um tema que muitas vezes não é abordado, a educação financeira, ou você fala de finanças, ou você fala de meio ambiente, é difícil você conseguir falar dos dois ao mesmo tempo, e tem tudo a ver um assunto com o outro. E realmente trazer essa consciência para o povo que, cara, não tem como, a gente precisa ter responsabilidade com o dinheiro, a gente precisa cuidar do nosso dinheiro, porque isso faz a gente cuidar do nosso meio ambiente. E a gente tem que entender, não existe o jogar fora, não existe o fora. A gente está todo mundo dentro, cara. É uma bola e a gente está tudo aqui. Então, se eu jogo um lixo, se eu gasto, tenho um gasto inconsciente aqui, uma hora isso retorna para mim, porque eu estou no mesmo ambiente que esse lixo, que esse gasto incontrolado tá. E o mais importante é que isso tá conectado diretamente com a nossa saúde, né? Então, eu sempre falo que a busca de uma vida lixo zero está conectado com qualidade de vida e saúde por conta dessas correlações sistêmicas que temos aí, que você falou muito bem hoje. Isso aí, cara. Então, é cuidar da saúde financeira, da saúde do ambiente, da saúde física, que não tem segredo. É isso que a gente precisa para ter um mundo melhor para todo mundo, não só para a gente pensar no mar. Maravilha. Então, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, hein, irmão? É nóis, valeu, um abraço.